A gente tem uma série aqui no UOL que a cada dia, ou de repente, aparece uma reportagem aqui falando sobre os privilégios de parte dos brasileiros. Hoje tem mais uma, muito boa, essa reportagem aqui, abrindo nossos olhos para o que acontece. É aqui a reportagem do Thiago Mali, do Thiago Erdi e do Pedro Canário, falando sobre os tribunais de contas que pagaram, em média, 66 mil reais a conselheiros em 2024. Esses aí são dados que foram pesquisados pela nossa equipe de reportagem, falando que os conselheiros dos tribunais de contas, que não são juízes, mas têm remuneração compatível com a elite do judiciário, tem ainda essa situação aí desses ganhos. O levantamento do UOL indica que, na média, um conselheiro ganhou 66 mil reais líquidos por mês em 2024, mais do que o dobro recebido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma média de 31 mil reais, cujo salário é considerado o teto do funcionalismo público. Vamos entender melhor essa história? O Thiago Mali já está conosco ao vivo aqui para falar de mais um grupo de privilegiados no nosso país. É isso, né, Thiago? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Fabíola, Josias, Sakamoto. Enfim, a gente chegou a falar sobre uma série de privilégios do Judiciário, do Ministério Público já, mas o Tribunal de Contas não tem uma base de dados unificada, onde você consegue extrair de uma forma um pouco mais rápida as folhas salariais de todo mundo. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás. Conseguimos dados de 30 dos 33 tribunais de contas brasileiros e conseguimos ali catalogar, né, os contra-cheques, as folhas salariais e ver os privilégios deles. E uma coisa que nos impressiona ali é que muitos, inclusive a gente tem em mente, quando tem algum gasto de dinheiro público que não é correto, que não é compatível, logo se pensa em se recorrer aos tribunais de conta, que são órgãos que têm como missão zelar, né, pela boa aplicação do dinheiro público. Nesse caso dos penduricalhos, não muito, né, porque eles acabam adotando os mesmos penduricalhos que são pagos aos juízes brasileiros. Então, você tem uma série de coisas ali, diferentes abonos, gratificações por funções, aquela licença compensatória que dá 10 dias por mês de folga para os conselheiros ali, eles podem vender isso e ganham dinheiro com isso. Então, o que a gente constatou foi um cenário nesse levantamento muito parecido com o que a gente havia já visto no judiciário brasileiro. Então, 9 de cada 10 conselheiros eles recebem mais líquido, né, do que os ministros do Supremo, do STF, assim como os juízes também fazem. Então, você tem muita coisa sendo paga ali. E tem uma coisa que, conforme a gente disse, os tribunais, eles são essa instância que às vezes a gente recorre, né, para alguns tipos de abusos ali, de privilégios. Então, por exemplo, teve algo que a gente até chegou a falar aqui um tempo atrás, Fabiola, do pagamento do quinquênio, que foi um penduricalho ressuscitado pelos tribunais, pelo judiciário, há pouco tempo, que está gerando bilhões de pagamentos aos magistrados. O TCU, por exemplo, Tribunal de Contas da União, já 3 vezes recebeu, né, recursos ali, e uma das vezes barrou o pagamento desse penduricalho aos juízes. O que a gente constatou nesse nosso levantamento é que outros tribunais de contas estaduais pagam aos conselheiros esse mesmo penduricalho. Então, tem uma dificuldade ali, como é que ficam os conselheiros dos tribunais de conta, no caso dos estados, os ministros, no caso do Tribunal de Contas da União, para barrar determinados pagamentos que possam ser incorretos, se eles mesmos estão recebendo esse tipo de pagamento, esse tipo de benesse. É o que o Rafael Viegas, que é um dos especialistas, dos pesquisadores que a gente entrevistou, chama de espiral de privilégios. Você tem órgãos que poderiam fazer o controle dessa má aplicação de recursos públicos, como o Ministério Público, como o Judiciário, como o Tribunal de Contas, recebendo também uma série de benesses, de vantagens, de privilégios, o que enfraquece, vamos dizer assim, o estímulo para que eles façam um controle mais rigoroso sobre isso, Fabiola. É isso, Tiago, Thiago. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Ô Josias, essa história dos tribunais de contas, né? Nossa, tem tanta coisa aí por trás desses tribunais de contas
e esses conselheiros, né? Como é que você vê aí esses dados que a reportagem do UOL traz hoje sobre os salários altíssimos dos conselheiros? Em primeiro lugar, Fabíola, é preciso realçar que, a despeito do nome Tribunal de Contas, tribunais de contas não integram o judiciário, o poder judiciário. Não tem nada a ver com o poder judiciário. São órgãos vinculados aos legislativos, Congresso Nacional, assembleias legislativas, câmaras de vereadores, dependendo do platô que nós estivermos falando na federação, se é Estado, se é União, se é município, mas não são tribunais. Eles viram tribunais quando copiam as vantagens que os juízes se autoconcedem. Aí eles viram tribunais. E nós precisamos considerar que Tribunal de Contas existe para fiscalizar os gastos públicos. E o objetivo é zelar para que as verbas do contribuinte, as verbas extraídas do bolso do contribuinte, não saiam pelo ladrão. E nós estamos verificando aqui que os tribunais de contas, no que diz respeito à fiscalização das suas próprias contas, viraram tribunais de faz de contas. Eles não se autofiscalizam, ao contrário, eles são tão concessivos quanto são, e nós temos verificado aqui nessa série de reportagens que o UOL vem publicando, os magistrados. Eles se autoconcedem privilégios que constituem um escárnio se nós considerarmos a desigualdade que impera no Brasil. Então, é só a pessoa experimentar, colocar essa decisão dos conselheiros de se autoconcederem vencimentos superiores ao teto da administração pública no Brasil, se autoconcedem salários que são o dobro do que recebem os ministros do Supremo, que estão ali no topo da escala hierárquica do serviço público. Então, é só colocar essa decisão dos tribunais de contas em perspectiva. O contribuinte deve experimentar a sensação de esquecer todo o resto. Considerar só esse aspecto. Tribunais de contas, que deveriam zelar pela boa aplicação dos recursos públicos, estão se autoconcedendo privilégios, os conselheiros desses tribunais, que subvertem a lógica. Em vez de fiscalizar, eles se autoconcedem benefícios que constituem um escárnio, que sob qualquer ângulo que se analise, constitui um escárnio. Num país desigual como o Brasil, ainda mais. Então, Fabíola, esses jeitinhos que são observados no Judiciário, no Ministério Público, agora também nos Tribunais de Contas, esse jeitinho acaba dando ao Brasil uma aparência de país sem jeito. Se acontece isso no Judiciário, no Ministério Público e nos tribunais que deveriam fiscalizar os gastos públicos, aí, de fato, o Brasil deixa de ser um país do jeitinho e vira um país sem jeito. É essa a conclusão a que chegamos a cada reportagem sobre os privilégios que estão sendo descobertos, Fabíola. E a gente já sabe que isso existe, cada nova reportagem traz uma reiteração de um vício que já é conhecido, mas a gente vai aumentando o desalento do brasileiro, né? E a essa conclusão chegamos, Fabíola. O país do jeitinho virou o país sem jeito.